Show! Tropa, vamos falar de testes automatizados hoje, dentro do Nest, tá? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa aos últimos vídeos, porque eu tô falando muito Next, né? Next. Não é Next, tá, gente? É Nest. Nest.js. Tô confundindo muito, não conceito, não framework, não nada relacionado, mas tô confundindo muito o nome com o Next, tá? Então me desculpa por estar fazendo isso, que é o framework lá do React e tudo mais. Então me desculpa se nos vídeos eu tô fazendo isso. Vamos falar de teste aqui no Nest, tá? Então eu tô aqui na documentação do Nest. Ele fala um pouquinho aqui sobre o que são testes, que são muito importantes ali, né, para o ambiente de desenvolvimento, para que a gente tenha um melhor controle ali das nossas funcionalidades, que isso pode melhorar a performance, a qualidade do nosso código no futuro. Então a gente já entende ali a importância dos testes no nosso dia a dia, né? Vamos começar a tentar usar isso aqui no Nest, tá? Então eu vou instalar este carinha aqui. Então yarn add este cara. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Beleza, né? Salvou ali uma nova dependência. O que a gente vai fazer, tá? Aqui no package.json existe alguns scripts de teste, né? 5 scripts de teste. Tem um teste watch, tem um teste cov, tem um teste debug e tem um teste end-to-end, tá? O teste, se a gente rodar o yarn run test, então yarn run test, basicamente vai rodar os testes da nossa aplicação e depois ele vai liberar o terminal ali pra gente, tá? A gente rodar o yarn run test desse ponto watch, ele basicamente vai ficar escutando enquanto a gente está mexendo nos arquivos de teste, ele vai ficar escutando as alterações, tá? Isso aí é bom para que você tenha algo um pouco mais dinâmico, mas às vezes é um pouco ruim, ele fica pipocando de erro enquanto você ainda não acabou o teste, está remodelando. Então depende muito ali da situação, né? Você quer ver alguma coisa um pouco mais rápido e acontecendo ali mais em real time, você deixa isso ativo, ou você simplesmente usa yarn run gest para ele rodar só uma vez e tudo mais, tá? Existe uma extensão bem legal aqui no VS Code, que é essa gest aqui, tá? Que você consegue ter botões laterais dentro da sua própria ideia, onde você pode clicar num teste específico ou num grupo de testes, que a gente vai ver que a gente consegue fazer isso dentro do gest. Então eu recomendo que a gente instale essa extensão do gest aqui, porque como a imagem está mostrando aqui, ó, ele vai ter botõezinhos aqui do lado, e também vai ter um ícone novo de teste aqui, onde você pode fazer algumas ações aqui lateralmente de maneira visual e não só dependendo da CLI, tá? Mas é interessante a gente entender um pouco da CLI aqui e como usar, tá? Tem a parte de coverage, né, que a gente pode ver a cobertura do nosso teste, as linhas que estão sendo testadas, as funções, os statements, as branches e tudo mais que estão sendo testadas. Então é legal, a gente pode usar o debug e também falar de testes end-to-end, que a gente vai falar no vídeo que vem, tá? Não sei se é o que vem, mas uma hora aqui nesse canal vai ter vídeo sobre teste end-to-end também. Então a gente instalou lá, né, a biblioteca aqui e a gente vai fazer os testes, galera, para o controller de user, tá? Vou focar aqui na tela de controller, tá? Como a gente pode criar um teste com o Jest, que é a ferramenta poderosa de teste de JavaScript, com foco aqui na simplicidade, funciona em diversos projetos. Obviamente também funciona para o Jest, tá? E é o Jest que ele usa aqui, né? Como mencionado, o Jest usa por padrão esse framework de teste, tá? Então a gente vai usar ele aqui no nosso arquivo de Users Controller. Então eu vou criar aqui, tem algumas formas do Jest ler, né, os nossos arquivos de teste. A gente pode criar o nome do teste colocando a extensão .spec.ts no final. Na realidade, isso aqui é obrigatório, tá? A gente colocar esse .spec.ts no final. A gente poderia também criar uma pastinha chamada underline testes, underline,
para organizar os testes basicamente numa pasta só, em vez de jogar isso aqui na raiz. Imagina que daqui a pouco a gente tenha testes de módulo, testes de serviço, e isso aqui está um pouco jogado, tá? A gente coloca isso aqui na pasta teste, ia estar um pouco mais organizado. Eu não vou fazer isso, vou deixar aqui na raiz do projeto mesmo, tá? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? São os testes do nosso controller de user, tá? Então, vou deixar ele aqui lateralmente. E eu não vou querer deixar o watch aqui, tá? Então, eu vou só dar Ctrl C, daqui a pouco a gente volta para ver como que isso aqui tá rodando, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um container, né, para me agrupar todos os testes que eu vou fazer aqui dentro da minha aplicação. Então, vou dar um describe, que é o nome que o Jest usa para você dar um container, né, do que você vai testar ali dentro. Aqui eu vou dar um nome, né? Aqui o nome vai ser Users Controller, que é o que eu estou testando de fato. Show! O que eu vou fazer? Eu vou criar um let controller do tipo Users Controller, que é a classe aqui lateralmente, vamos importar ela. Eu também vou ter o meu serviço, né? Então, você vê que eu tenho esse meu serviço de User Service, que eu injeto dentro do meu controller aqui. Então, eu vou precisar dele também. Users Service, do tipo User Services. Show! Eu vou precisar de uma coisa bem importante, que é uma função dentro do Jest, que ela é chamada de before each, ou seja, antes de cada o quê? Antes de cada teste, eu vou executar o meu código, que vai estar dentro desse parênteses aqui, tá? Esse código aqui, ele pode ser um pouquinho complexo, mas a gente pode passar um pouquinho por ele com um pouco de calma, tá? Essa função, ela é assíncrona, então ela pode demorar um pouquinho, dependendo da complexidade do nosso teste ali. Eu vou dar um module, então const module, test module, que vai vir lá de dentro do nest JS test, await test.conf_create test, deixa eu importar, .create test module. Eu vou estar criando o meu módulo de teste, tá? Esse módulo de teste é importante a gente ter tudo que a gente tem no módulo que a gente vai estar utilizando, tá? Porque a gente vai estar meio que fazendo um mock, né? Uma classe meio que falsa desse módulo para o teste, tá? Então vamos lá. Aqui, o que eu vou precisar? Vou precisar dos meus controllers. Então, quem que é os meus controllers lá no meu user module? É esse cara aqui, user controller. Então vamos colocar ele aqui. E eu vou precisar do meu array de providers aqui também, tá? Então, providers. Eu vou colocar o meu Prisma Service, que, se a gente relembrar, é aquela classe que vai fazer a conexão com o banco de dados, tá? Que é o banco de dados que eu sempre esqueço o nome, que a gente pode ver aqui, que é o SQLite. Show! E aqui a gente vai usar um outro recurso, tá? Que é o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, no meu User Service, e a gente vê que eu tenho algumas funções aqui dentro, tá? Que eu preciso simular essas funções dentro do meu arquivo de teste, tá? Porque eu não vou chamar essas funções diretamente, tá? Então, eu não vou já chamar userService.create diretamente, porque isso aqui é um código que a gente usa para escrever a nossa aplicação, né? Então, a gente não vai chamar isso aqui diretamente. A gente vai simular essas chamadas aqui, e dentro do nosso teste a gente vai especificar o que a gente quer retornar dentro de cada teste específico, tá? Então, para isso, aqui na rede providers, a gente vai passar uma vírgula, a gente vai passar um objeto. Então, eu vou dar um provide, tá? O que é esse provide? É a classe que eu vou querer simular, no caso. Então, eu vou querer simular users service, tá? E aqui eu vou usar um valor, que vai ser o valor do nosso mock, né? Do nosso objeto que vai ser simulado. Então, eu vou usar um useValue com o mesmo nome que está aqui, create, tá? E aí a gente vai usar uma função do Jest que se chama JestFN.
que ele simplesmente vai criar uma função de mock, tá, pra gente, tá? E aí eu vou passar uma vírgula e eu preciso também mocar find all. Então find all jest.fn. Ou seja, se eu querer usar alguma coisa dentro do meu controller de user service, eu não vou usar as funções diretamente, eu vou usar funções simuladas, funções de mentirinha. E aí dentro do meu teste eu falo, ó, essa função de mentirinha, ela vai retornar algo específico, algo que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, para o nosso módulo é isso. No final do módulo, a gente precisa dar um ponto compile aqui para compilar esse módulo. Então, aqui no final, eu vou dar um ponto compile, tá? Show! Agora, lá para o meu controller, que foi as minhas variáveis lá de cima, eu vou dar um controller module.get. Então, deste módulo que foi criado, eu estou pegando o meu users controller. Users controller. E a mesma coisa para o nosso users service. Então, user service, eu vou passar a mesma coisa, module.get. Aqui eu não vou ter um controller, né? Eu vou ter o user service do tipo user service. Show? Pode ser um pouco complicado de entender tudo isso, mas isso aqui é uma receita de bolo para novos testes que você for fazer dentro do Prisma e dentro do Jest, tá? O primeiro teste que a gente vai fazer é o seguinte, é ver se o nosso controller e o nosso serviço eles estão definidos. Então, eu vou usar uma palavrinha especial que se chama it, que é basicamente uma palavra reservada do Jest para a gente criar um teste específico. Você tem essa palavra it, você também tem a palavra teste, tá? É muito mais comum você ver a palavra it, mas você pode usar a palavra teste, que eu acho até um pouco mais semântico aqui, tá? Mas eu vou usar o it porque é o mais utilizado dentro do framework do Jest, tá? Então, aqui no it eu vou passar uma função e nessa função a gente vai executar o teste, tá? O primeiro parâmetro vai ser uma descrição do seu teste, tá? Então, quando você rodar o comando de teste, essa descrição vai aparecer para que outros desenvolvedores elas leiam ali do que o seu teste se trata. Então, should be defined, né? Então, os meus controllers and services devem ser definidos when module is loaded, ou seja, tudo tem que ser definido aqui, né, quando o meu módulo carregar. Então, eu vou usar uma palavra chamada expect, ou seja, eu espero que o meu controller to be defined, ele seja definido, né? E eu vou esperar que o meu user service to be defined. Por que ele tem que ser definido? Porque eu já criei um módulo de teste, eu compilei esse módulo de teste, né? Ou seja, essas coisas elas precisam ser definidas. Eu vou rodar yarn run test. E aí, ó, passou aqui, né? Meu teste, ele passou. Ele não passou aqui. Isso aqui pode ser um bug da minha extensão. Se eu vir aqui, ó, e clicar em run test, olha lá, passou também, né? User controller, e aqui tem o meu testezinho que já está passando, tá? Então a gente já conseguiu fazer com sucesso essa minha primeira parte de testes, tá? Então demora um pouquinho para você fazer o setup, mas depois que você pega é uma maravilha, tá? Aqui a gente vai testar a primeira função, que é de create user. Então vamos lá, it. O que eu tenho que fazer nessa função, né? De create user. Vamos lá, eu preciso chamar, porque o que esse cara faz, né? Esse meu controller, ele chama o serviço para você criar um usuário quando essa rota for chamada, né? Então, should call create when route is called. Então, ele deve chamar o create quando a minha rota ela for chamada, né? Ela for carregada, né? Então, is loaded. Melhor até.
Só que a gente vai usar um padrão legalzinho aqui, né? Esse create aqui não quer dizer muita coisa, né? O create que a gente quer utilizar é o create do users aqui, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um template string aqui. Aqui, ó, nesse meu create, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma tralha para falar que eu vou retornar isso para o desenvolvedor falando que isso aqui é um método e eu vou chamar users service ponto prototype pronto create ponto name, tá? Isso aqui basicamente vai me retornar o name desse carinha aqui, tá? Que é create também. Só que agora ele é um protótipo desse cara aqui. Isso aqui vai ficar um pouco mais simples quando o desenvolvedor for ler, né? Ele vai saber que eu estou me referindo ao create do user service e não um create jogado aqui do código, beleza? Bom, vamos continuar aqui. Para a gente ver esse teste passando, que é o que a gente precisa fazer no começo, vamos esperar que 1 seja igual a 1, beleza? Então, 1 é igual a 1. Ele falhou aqui. Prisma Service. Deixa eu copiar esse teste aqui pra gente dar uma olhada. Ele não conseguiu achar src Prisma Service. Vamos olhar aqui uma configuração no package.json. Tá, src Prisma Service. Aparentemente tá tudo bonitinho. User service. Não entendi, guys. Pera aí, vamos ver se eu vou achar o erro. Que estranho, né? Tava pegando antes. Deixa eu tirar esse teste pra ver. Run test. Beleza, vamos voltar ao teste aqui. Rodar de novo. Bom, tá passando aparentemente essa extensão do Jest aqui. Ela mais atrapalha do que ajuda às vezes. Então vamos sempre rodar aqui na ideia, porque eu acho que vai ser um pouco mais... Na ideia não, no terminal, porque vai ser um pouco mais simples, tá? Porque aparentemente essa extensão aqui, ela tá com delay e dá a impressão de que o nosso teste não tá passando, tá? Mas na verdade ele tá passando sim. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar o meu serviço, tá? Porque eu tô chamando o meu serviço. Então o que o meu serviço faz aqui? Ele cria um usuário baseado no DTO que a gente mandar para ele, né? Então eu vou precisar criar um user. Então const user created, tá? Que ele vai ser o meu usuário que vai ser recriado lá do banco de dados. Então se a gente ver aqui, ó, eu vou iniciar o servidor com yarn run start dev. Eu vou retornar todos os meus usuários aqui. Então tem um ID, um e-mail e um nome, tá? Então esse meu usuário criado, ele vai ter que seguir esse padrão. Então eu vou ter que ter um ID, que é gerado lá pelo banco de dados automaticamente, um name, que pode ser Felipe, por exemplo, e um e-mail, que vai ser um e-mail aleatório. Vou pegar o e-mail do Thiago aqui e vamos usar os dados do Thiago aqui de teste, tá? Então Thiago aqui, foi coisas que eu criei na última aula. Beleza, então eu tenho um usuário criado aqui já no banco de dados, tá? Que isso aqui vai ser importante pra gente, beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um dado de usuário, tá? Eu já vou falar qual que vai ser a diferença desse para esse aqui, para esse daqui de cima, tá? Então eu vou criar aqui user, que vai ser basicamente meu user created, beleza? O que eu estou fazendo? Esse dado aqui é o dado que eu vou mandar para ser criado no Prisma. E esse dado é o dado que já está no Prisma, então já está no Prisma.
beleza? Como assim já está no Prisma, né? A gente não fez isso nenhuma vez, né? É o que a gente vai fazer agora. Então, aqui no Jest tem uma função chamada SpyOn, que ele fica espionando alguma coisa. O que a gente quer espionar? A gente quer espionar o nosso serviço, né? Então, users service. E dentro desse serviço, qual a função que eu quero espionar? Eu quero espionar a função create. Então, create. Tá? E aí essa função create, ela vai me retornar alguma coisa, né? Ela vai me retornar o usuário que já está criado. Deixa eu ver o porquê que deu errado aqui. Isso aqui é user service. Então, eu vou retornar o usuário que já está criado, né? Então, mock resolved value user created. Beleza? E aí eu vou chamar a minha função de create. Então, const create user result, passando await controller.create user. Na verdade, não é create user, só create, passando o meu user, né? Isso aqui tem que ser assíncrono. Vou colocar esse cara como assíncrono. Deixa eu fechar isso aqui por enquanto. Beleza. E aqui eu vou esperar o quê? Algumas coisas, né? Eu vou esperar que o meu users service.create ele seja to have been called, ou seja, que ele seja chamado com o meu usuário, né? Porque quando eu estou lá na minha função de create, eu preciso passar um usuário, né? Usuário que eu tenho aqui na requisição, né? Então, quando eu vou criar, eu preciso mandar os dados do usuário, né? Então, eu estou esperando que quando essa função create for chamada, eu tenha os dados do meu usuário aqui. Então, é isso que esse assertion faz, né? Essa asserção é to have been called with user, tá? E aqui eu vou esperar que o meu usuário criado seja igual ao meu usuário. User. Beleza? Então, este cara vem daqui, seja igual ao meu user, né? Vamos ver se é isso aí. User created. Esse cara não pode ser o user, já estou passando do user aqui, né? Então, tem que ser o meu usuário criado aqui. Vamos testar agora? Yarn run test. Show! Nosso teste passou aqui, tá? Então, a gente tem um usuário já no Prisma, tá? Que esse usuário a gente mocou quando a gente chamou a função de created. Eu vou criar um usuário, que é o que eu faço quando eu chamo o meu controller.create, tá? Então, quando eu chamo esse create, ele vai chamar o meu serviço, e esse meu serviço já retornou o meu usuário que já foi criado, né? E aqui eu só verifico se esse usuário é a mesma coisa do usuário criado, e eu verifico se o nosso serviço foi chamado com a função de create, tá? Show de bola? Então vamos lá para o próximo teste, rapidinho, que é o teste de... Eu vou tirar essa extensão por enquanto, que está me atrapalhando. Então vou dar um restart só para ele não ficar mostrando erro, porque eu sei que não tem erro, como eu sei que não tem erro. Yarn run test. Vou dar de novo aqui. Show de bola, meus testes estão passando. E eu vou dar um outro teste aqui, né? Que é o teste da gente buscar os usuários. Então, it. Vou pegar uma função aqui que vai ser o nosso teste, né? Então, ele também deve chamar quem? O meu create agora? Não é o meu create, né? Agora tem que chamar o meu find all. Quando a rota é carregada. Ou carregada e chamada. Dá para você melhorar o nome desse teste aí também, tá? Se você quiser. Então, eu já vou simular um user. Então, simulate user. Esse cara vai ser do tipo user, que ele vem lá do Prisma Client, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, user, ele já vem aqui, o Prisma Client, tem um user payload. Esse user payload tem aqui os carinhas, né?
o ID, o e-mail e o nome, que é o que a gente precisa lá, né? Dentro desse nosso Simulate User. Então, ID 1, name. Eu vou pegar o mesmo nome que está aqui, tá? Posso pegar, inclusive, esse user created aqui. Simulate User Database. Show de bola. O que eu vou fazer? Eu vou, de novo, pedir para o meu Jest espionar o meu serviço. User Service. Espiona quem? O meu Find All. E aí, você espiona e retorna o valor. Qual o valor? O valor que eu quero que o meu fake database aqui do meu teste retorne. Então, retorna esse usuário já simulado, tá? Aqui, ele vai dar um erro. Porque é o seguinte, quando a gente usa find all, a gente precisa de um array de usuários, né? De usuários, porque a gente pode retornar mais de um, beleza? E aqui eu vou chamar o meu resultado. Então, const find all result, await controller.find all, beleza? Não preciso passar nada, só preciso passar sync aqui. E aqui eu vou esperar que o meu find all result seja to be o meu simulate user create user database, e eu vou esperar que esse cara seja chamado, né? Que o meu serviço seja chamado. Então, users service.find all to have been called with, ele precisa ser chamado com o ID do usuário, né? Que aqui no meu caso é 1. Poderia até falar aqui, ó, .id. Na verdade eu não posso porque é um array, né? Posso pegar o primeiro aqui, .id. Show? Então vou dar um yarn run test. Falhou, vamos ver já porque falhou aqui. Tá, é porque o meu find all eu não preciso fazer nada, né? Então eu só vejo se ele foi chamado. Eu não tenho dados ali, né, para retornar, porque eu estou buscando todo mundo, né? Eu não tenho nenhum tipo de query ou de filtro para me passar, né? Então, se eu rodar só com Cala, ele passa lá. E basicamente é assim que a gente testa os nossos controllers. De novo, tô com problema para diminuir o tempo dos vídeos. Me desculpa, tá? Tentei passar aqui pelo setup e tudo mais. Então demorou um pouquinho pra gente fazer esse teste, né? Que testa aqui o nosso controller, tá? E aí a gente pode rodar o coverage e a run test cov. O que ele vai fazer? Ele vai rodar o coverage do Jest passando pelos arquivos. Ele vai rodar um coverage aqui. E aqui no final ele vai criar uma pastinha chamada coverage, tá? Que a gente pode vir nesse lcover report, pode vir nesse index. Eu vou abrir esse cara aqui no meu navegador. E eu vejo que eu tenho uma cobertura melhor aqui em users, né? Então, users, em user controller, você vê lá que eu tô com o meu arquivinho testadinho, né? 100% de cobertura. Essa cobertura aqui, ela não deve ser levada como fonte de verdade, né? Mas é um bom indício de que a gente passou pelo nosso arquivo e de que ele está minimamente testado ali, né? Só quem garante ali o teste é a gente lendo, a gente tirando nossas conclusões, mas o coverage ele já dá uma boa visão ali de que a gente passou, a gente teve um carinho nesse arquivo, tá? Então, tive aí meia hora para mostrar os testes de controller, como que eu faço. Vou ver aí maneiras e estratégias de diminuir o tempo dos vídeos. Mas é isso, galera. Testamos aqui o nosso user controller. Tamo junto até o próximo vídeo e valeu!